Boa noite, pessoal. Nós vamos gravar um videozinho agora sobre a Revolução Russa e a nossa preocupação maior é de colocar os pontos centrais da Revolução para uma revisão, para uma avaliação. Então, pensar em Revolução Russa é imaginar que foi colocado em prática, na prática, um pouco daquelas ideias ligadas ao marxismo, ou aquilo que Karl Marx defendia. Uma das coisas que a gente confunde muito é imaginar que Karl Marx escreveu um livro pensando na Rússia. Não. Karl Marx está no século XIX, escrevendo seus livros e publicados no século XIX, alguns em alemão, alguns em inglês, né? Ele pensava na Inglaterra, ele pensava na Alemanha, mas nem sonhava com a Rússia. Mas quem ia fazer a revolução é a Rússia. Agora, por quê e quem fez? Vamos imaginar o seguinte: a Rússia foi um país, né, que se organizou, como todo o centro da Europa, até a Primeira Guerra Mundial, como um grande império. Você tem os grandes impérios, o Império Alemão, o Império Inglês, a Dinamarca, o Império Austro-Húngaro e o próprio Império Russo. Esses impérios, no final do século XIX, eles estavam disputando áreas em todo o mundo para expandir seus negócios. E os russos buscando território, que foi o imperialismo. Essas disputas vão levar à Primeira Guerra Mundial. A Rússia vai estar na Primeira Guerra Mundial, mas é a Primeira Guerra Mundial que vai evidenciar para os russos, na comparação com quem eles estavam enfrentando, que é a Alemanha, o quanto eles estavam atrasados. Em quê? Na questão econômica, na própria questão política e na questão da ciência, tecnologia, indústria, por aí vai. Então a Rússia, durante muito tempo, ela se organizou politicamente como um império quase que feudal, sempre feudal. Você tem uma família que o poder passa de pai para filho ou para os parentes mais próximos. Toda a organização do Estado russo está em torno da nobreza. Os nobres têm o privilégio de ter servos, de manter a posse da terra e por aí vai. Agora, houve alguns czares, ou czares, né, que tiveram uma visão mais modernizante. Um que eu gosto de citar muito é o czar Pedro, que ele faz algumas reformas mais urbanas, né, e ao longo do tempo também a própria Rússia começa a receber investimento de dois países, da França e da Alemanha. É tão interessante que a própria cultura russa, né, admirava muito os alemães, os franceses, na forma de falar, de vestir. Não é uma novidade, porque a própria corte de Versalhes, ao longo de todo o século XVIII, ela inspirava o mundo inteiro pelo grau de sofisticação que ela tinha. Inclusive até muito enjoado, né? Tinha regra para tudo, muita etiqueta, mas era uma forma de se colocarem muito num patamar muito elevado em relação ao povo, em relação à própria nobreza europeia. Então os russos viviam nessa organização semi-feudal. Mas também, no século XIX para o século XX, surge na Rússia, com os investimentos alemães e franceses, a própria burguesia. E essa burguesia tem uma ação que é o seguinte: ela é pontual. É uma burguesia que vai mexer com transporte, que vai mexer com alimentação. Então surgem homens que enriquecem, que passam a ter poder econômico, mas não tem poder político. O poder político continua com a nobreza. E com esses homens enriquecidos, surge também um outro grupo de pessoas, numa linguagem marxista, outra classe, que seria o operariado, aqueles que trabalham para os industriais. Mas esse burguês, ele não surge só na cidade. A gente vai ver também o campus kulaks, né, que são burgueses enriquecidos, são camponeses que vão enriquecendo e vão transformar a terra em um outro empreendimento. Por exemplo, não vai ser uma terra só para criação de gado ou criação de ovelhas, não. Eles vão pensar na terra mais comercial. Produzir muito para vender, não para sustento próprio. Então você tem um sistema que tem uma burguesia não grande, tem operariado, tem camponeses, 80% da população russa de camponeses, tem nobres, uma igreja muito forte que apoiava o sistema czarista e uma família que está ali no poder. Quando chega mais ou menos no ano de 1900, essa burguesia, ela ainda tratava os operários muito próximo do que os países europeus trataram no século XVIII. Então não havia leis que regulamentavam a jornada de trabalho, o tempo de trabalho de mulher, trabalho de criança, salário. Aquilo que os movimentos haviam conquistado no século XIX, já no século XX, a Rússia estava muito longe. Então começa uma série de organizações operárias para reivindicar melhorias. Mesmo sendo um país monarquista, já havia um grupo de pessoas
organizando dentro da Rússia um partido político. E aí vai organizar o maior partido, que é o Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR. Esse partido, ele era uma coisa que englobava tudo. Tinha alguns burgueses mais progressistas, tinha camponeses, tinha classe média, tinha soldado, tinha operário, né, intelectuais. Então, um partidão. Agora, dentro desse partidão, você vai ter correntes, pessoas que acreditavam num modelo de mudança e outras que acreditavam em outro modelo de mudança. Esse partido, então, começa a mobilizar, porque quando você se reúne, fala do problema, as pessoas ficam mobilizadas para isso. E eles começam, então, a mobilizar os operários, ali em torno de 1904, para fazer reivindicações do parlamento russo, que recebe o nome de Duma. Reivindicar o quê? Que eles passassem uma lei, tornasse lei, e que o czar sancionasse essa lei, né, de uma jornada menor de trabalho, de um salário fixo, de um descanso no sábado, domingo remunerado, essas coisas que nós temos hoje como, né, leis trabalhistas e que são necessárias à sobrevivência nossa. Ninguém consegue viver aí trabalhando 12, 20, 30 horas por dia, né, tem que ter limite. Tirando isso de lado, os operários então organizados pegam um documento e vai entregar o czar em 1905 no palácio dele, e ali vai acontecer uma atrocidade. Ao invés de receber o documento, esse povo é fuzilado. E aí, a gente costuma, os historiadores principalmente, a pegar um movimento e dar uma escala maior a ele, divulgando. Então fica o Domingo Sangrento. O próprio nome já fala, foi um banho de sangue. E esse Domingo Sangrento vai digamos que, sinalizar para os trabalhadores que o caminho de mudança não seria um caminho muito fácil. Mas aí vai virar um problema. Por quê? Dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, havia uma corrente já que acreditava que teria que ser feita uma mudança aos poucos, seguindo as etapas, né? Saindo daquela política e economia semi-feudal, passando para um desenvolvimento capitalista, chegando depois ao socialismo e ao comunismo. Então os mencheviques eram mais moderados, ok? Não é burguesia, não. É um grupo dentro do Partido Operário Social Democrata Russo. Poderia ter burguês? Poderia, mas não era a maioria. Por que não era? Porque se o burguês abraçar uma teoria socialista, ele está abraçando o caixão dele. Porque no socialismo, para que haja comunismo, a burguesia tem que ser destruída. Assim nas obras de Marx. Ok? Do outro lado, você tem os bolcheviques, aqueles que desejavam uma revolução de imediato. Era muito mais ocupado por operários e por camponeses. É a base da sociedade. É aqueles que são desprovidos de tudo. Então, qualquer mudança que tiver um ganho pequeno, para eles é lucro. Agora, para quem está mais estabelecido, não é qualquer mudança que serve. Porque algumas mudanças trazem para eles prejuízos econômicos e de posição social. Dito isso, organizaram também os comitês, né? Os sovietes, que eram grupos espalhados por toda a Rússia, que era formado por representantes de soldados, camponeses e também de operários, e que a função era deliberar, decidir. Vamos fazer uma manifestação? Vamos fazer um jornal? Vamos lançar uma matéria no jornal falando que o governo não está legal? Vamos fazer uma greve? Então, a função dos sovietes era organizar esse movimento. Mas percebam vocês que os sovietes não assumem uma bandeira de comunista, não comunista. Não. Só que tem uma coisa. Como representantes de soldados, camponeses e operários, logicamente a corrente política bolchevique mais radical, ela vai entrando nos sovietes e vai também tornando ele um campo, um espaço de luta e de disputa. Após 1905, né, a Rússia vai crescendo, o partido também, as correntes vão se fortalecendo, e aí Lenin, que era um dos revolucionários, fica na Suíça por um tempo, depois ele volta, e ao voltar para a Rússia, ele volta em 1917, né, um momento de quase decisivo da Primeira Guerra Mundial, que a Rússia havia perdido tudo, estava uma fome, um caos, e ali então o Partido Operário Social Democrata, composto de mencheviques, minoria, e bolcheviques, maioria, começa então a mobilizar esse povo organizado para comandar a luta. A luta era o quê? A tentativa de derrubar o governo do czar
estabelecer um novo governo. Então, após uma rebelião, digamos assim, em fevereiro de 1917, temos uma revolução menchevique. Quem vai subir o poder é Kerensky, né, vai ser o líder do governo provisório, seguindo muito as ideias de Júlio Martov, né, mais moderado, e eles vão começar uma série de mudanças na Rússia. Mas essas mudanças não eram mudanças que levavam a Rússia para o comunismo de forma imediata. E isso faz com que o extrato mais baixo, operário, camponês, não sinta as mudanças. E eles então têm a necessidade de continuar reivindicando e lutando. Do outro lado, a família Romanov fica presa. Acabou a monarquia. Estabelece o governo provisório. Então passa fevereiro, março, abril. Em abril, Lenin vem para, né, já está na União Soviética, perdão, na Rússia, União Soviética não, na Rússia, já está na Rússia, e ele começa a observar o acontecimento e escreve suas teses. Fica conhecido como tese de abril. Ali estava expresso por ele, né, o que deveria ser feito, aonde o governo provisório estava falhando e como deveria se comportar sovietes e bolcheviques. Caminharam então até outubro. Em outubro nós temos uma segunda revolução. Nessa segunda revolução, né, Lenin já havia sido eleito comissariado do povo ali. Ele tinha um cargo quase semelhante ao primeiro-ministro. De repente, você tem os bolcheviques na luta, o governo provisório é desfeito, e nós temos o governo bolchevique. A questão agora é o seguinte: os mencheviques traz o exército oficial. Foi assinado o Tratado Brest-Litovsk, que tirou a Rússia da guerra. Então, tem um exército oficial, o Exército Branco. E Lenin, o líder bolchevique, com Trotsky, que vai arquitetar a formação do Exército Vermelho. Tem uma guerra civil, russos contra russos. Que tipo de russo? O russo bolchevique, que desejava uma revolução imediata, e os russos, né, mencheviques, que acreditavam em uma revolução devagar, por etapas. Nessa guerra, quem vence, né, é Lenin. Mas não foi uma guerra fácil, ela durou muito tempo. Inclusive, Lenin vai ter que estabelecer o chamado comunismo de guerra, um tipo de racionamento para que esse lado bolchevique, mais pobre, inclusive, e com poucos recursos, conseguisse resistir, evitasse o caos, e aí se chegasse, então, ao momento, né, da tomada do poder. Terminada a guerra, Lenin, como líder da Rússia, implanta, então, o socialismo. Mas, ao olhar para a Rússia, o que ele vê? Atraso social, atraso econômico, atraso tecnológico, terra arrasada, né? Fome, 5 milhões de mortos pela fome, e aí Lenin vai ter que pensar numa nova política econômica, a NEP. Essa nova política econômica, por incrível que pareça, ela levava em conta uma questão das obras de Marx, que Marx coloca que para se chegar ao socialismo, primeiro teria que passar pelo capitalismo. Por quê? Porque somente no capitalismo é que vai se desenvolver as forças produtivas, né, o trabalho, por aí vai, e os meios de produção, o desenvolvimento de terras, de máquina, de capital. Então, por quê? Porque precisa de concorrência, liberdade para concorrer e iniciativa. Então, só tem no capitalismo essa questão. Então, Lenin vai voltar atrás e ele vai permitir uma capitalização da Rússia. Mas não para voltar ao capitalismo. É uma capitalização pontual. Continua um governo comunista que passa a controlar pontos estratégicos. Energia, transporte, né? Ou seja, indústrias estratégicas continuam no Estado. E as demais ele abre para que receba investimento. Qual era a ideia? Mais à frente, quando os meios de produção e forças produtivas estivessem desenvolvidas, faria-se o socialismo, passaria para o Estado, planificaria a economia e daí você teria um outro crescimento. Bom, ele não dá conta disso porque ele morre. Ele esperava que Trotsky o assumisse seu lugar. Trotsky não faz, porque quem vai é Stalin. Stalin é um burocrata, estava dentro do partido, ele assume, expulsa, né, o próprio Trotsky e ele vai implantar um comunismo mais aprofundado, antes que os meios de produção e forças produtivas estivessem totalmente desenvolvidos. Isso vai levar a Rússia a ter uma deficiência ao longo do tempo em relação à produção. Do outro lado, o Stalin vai começar um processo de
estalinização. O expurgo de quem ele não gosta dele, expulsão de judeus, perseguição, né? E uma propaganda que o idolatrava como grande líder, inclusive se fechando. E aquele debate que tinha antes, né, entre ele e Lenin querendo que o comunismo fosse expandido, porque não dá para ser uma ilha, Stalin, ao contrário, que se aprofundasse na Rússia, vai ter esse debate vencido. No final, é criada a União Soviética, né, as repúblicas que aderem ali ao sistema da própria Rússia, tendo no comando, né, o presidente dessa união, a maioria russo, teve de outros países também, e aí vale a ideia, a dica, para não ficar muito longo nossa conversa. O tipo de comunismo que se implanta na Rússia não é marxismo, é a leitura que Lenin fez, mais os revolucionários, das obras de Marx. A apropriação disso e colocar em prática. Então, fala assim, é o marxismo. Não, o marxismo é uma teoria, é uma filosofia, e a sua aplicação é outra coisa. Então, não vamos discutir se deu certo ou não deu certo. A questão é que é feita uma revolução socialista, né, cuja base de ideia é a leitura leninista das obras marxistas. Ok? Um abraço a vocês, espero poder ter ajudado. E aí, curtam o canal, se inscrevam, mandem para os colegas, né, para nós continuarmos aqui a fazer os vídeos. Um abraço.